Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós vamos falar sobre questões existenciais, vai ser um episódio sensacional com um cara que eu admiro muito, mas antes disso eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar com as pessoas que você acha que tem interesse, porque assim o YouTube recomenda mais o nosso trabalho aqui e você reforça o meu comportamento de voltar aqui fazer novos episódios para vocês. Fechou? Zé Siqueira já esteve aqui outras 2 vezes, se eu não me engano, falando sobre saúde mental. Hoje nós vamos num debate um pouco mais aberto, não especificamente sobre um transtorno, mas que de certa forma tangencia diversos transtornos psiquiátricos, porque a gente vai falar numa questão de existência e etc, né? Zé, antes da gente começar, a Armi te mandou um presente, depois eu te alcanço ali, é uma camiseta, tá? E você que está em casa e quer comprar roupas de qualidade que você pode utilizar tanto para você ter algum tipo de evento formal mesmo, uma reunião de trabalho, alguma questão um pouco mais séria, mas também já sair direto para o seu treino, a Armi tem as roupas com tecnologia que proporcionam você fazer isso. Basta você acessar lá www.armibr.com.br e inserir o cupom de desconto ESLEN, beleza? Você insere o cupom de desconto ESLEN que você vai ganhar um descontinho lá na sua compra no site da Armi. Tem moda masculina e moda feminina, além de também ter uma série de acessórios lá que você pode adquirir. Zé, depois eu te alcanço aí, tá? Fechou? Obrigado. E aí? E aí? Obrigado pela presença. Para quem não sabe, o Zé é meu sócio na Clínica BeHealth, onde a gente tem 2.500 pacientes ativos neste momento de gravação do episódio e a gente trabalha com saúde mental interdisciplinar. Se você tiver interesse em conhecer Clínica BeHealth, o Zé é nosso diretor técnico. Zé? Muito trabalho, Zé? Muito trabalho, mas isso é bom sinal, né? É bom trabalho, problema bom, né? 2.500 pessoas, né, sendo auxiliadas nesse processo desafiador que é viver, né? Que tem a ver com o que a gente vai falar. Então, é bastante trabalho, mas muito recompensador. Legal. E um prazer enorme estar aqui, Eslen. Quem imaginar que a psicologia tem uma clínica com 2.500 pacientes ativos? Eu não imaginava. Zé, por que você trouxe esse livro aí hoje para nós, cara? Ele vai guiar o nosso episódio? Vai guiar o nosso episódio. Eu propus para você, né, Eslen, que a gente falasse sobre ele. É um dos meus livros favoritos na vida. E eu tenho acompanhado suas postagens sobre literatura, tenho adorado, tenho muito a agradecer a você por estar compartilhando com as pessoas, né, esse hábito que é a leitura. E leitura não só de livro técnico, né, porque às vezes na psicologia a gente lê muita coisa técnica, mas também lê grande arte, né? Isso enriquece muito a nossa vida, então trouxe especial para a gente discutir sobre essa obra-prima. Você sabe que durante muito tempo da minha vida eu li muita coisa técnica, eu fiz um caminho, assim, só pra galera, e acho que muita gente vai acabar se identificando com isso, eu fiz ensino público, no meu ensino fundamental e médio foi em escola pública, de interior de cidade, interior do Rio Grande do Sul, em cidade de 8 mil habitantes, cara. 12 mil habitantes. Então era um ensino precário, né? Um ensino que realmente os professores não tinham muitas condições, e não é culpa deles, é uma questão de circunstâncias ali naquele momento, naquele contexto. E por essa razão acabei ficando, cara, pouca vontade de estudar, vida de interior, sabe como é que é, bebedeira, etc. E acabei não estudando uma série de coisas e saí muito mal preparado do ensino fundamental e do ensino médio. E aí eu fui para graduação, depois mestrado e doutorado e fiquei lendo muito artigo científico e ou livro técnico e pouca literatura. E aí recentemente eu falei, não, tem que ler literatura, não é possível que eu não vou ler Lima Barreto, Machado de Assis, Clarice, né, Érico Veríssimo, como é que eu não vou ler algumas literaturas? E aí me inclinei para a literatura. Don Quixote, agora eu vou começar, semana que vem, a aventura do Don Quixote, um livro que tem 600 anos, não pode ser ruim. Desafio. Não pode ser ruim um livro que sobreviveu 600 anos, cara. Como é que o livro tem 600 anos e ainda é vendido? E tá sendo muito recompensador, cara. Tá sendo muito recompensador, assim. Tá sendo uma... Eu tô falando isso, fazendo essa introdução, porque a galera acho que motiva quem não tem o hábito de leitura. É muito recompensador. Primeiro porque você abre uma janela no seu dia que não é hiperestimulante, com redes e coisas rápidas.
E segundo, que quando você pega um livro bom e gosta da leitura, tipo, você saca que aquilo ali tá sendo legal, você tem vontade de que chegue o horário de ler o livro, sabe? Uhum. Então tem aberto muitas janelas, assim, tô me sentindo mais criativo, meu vocabulário melhorou. Então fica a dica aí, se você não lê, é interessante que você comece esse hábito. Mas questões existenciais, cara. Como é que a gente começa esse papo? Definindo o que é? Existe algum tipo de conceito? Existe algum tipo de ideia? Podemos começar por aí. Só um comentário sobre, para eu não perder, você usou uma expressão muito interessante a respeito da leitura de abrir janelas, né? Uhum. Aí, parte da minha missão hoje é de te convencer que esse livro aqui é bom. Tá bom. No sentido de abrir muitas janelas. Ele abre, e acho que um livro bom é isso, né? É um livro que faz você refletir sobre muitas questões. E aí, trazendo um gancho para a sua pergunta de agora, esse é um livro que traz reflexões bem importantes em relação às questões existenciais. Qual que é a história do livro? Você quer começar por ela? Podemos, mas posso já começar a definir também fechou. Questão existencial, para não deixar a pergunta tão no ar. A gente costuma associar muitas questões existenciais a uma reflexão sem fim filosófica, né? Do por que nós estamos aqui, o que está acontecendo e tal. Ou questões referentes a quem eu sou. Né? Não são perguntas fáceis de responder. E as melhores perguntas são as perguntas que são difíceis de responder, né? São as perguntas que ficam com a gente. Porque se você pega uma pergunta sobre essa, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta Terra, e se responde com uma frase, não faz sentido, né? Essa é uma questão para a gente trazer com a gente e repensar de tempos em tempos, né? Qual a minha função? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou colaborando com esse espaço aqui em que eu vivo, né? Então, são questões que eu considero essenciais, mas muito difíceis de responder. E por isso a gente precisa de psicólogos refletindo sobre isso, mas autores, né, de obras literárias refletindo, filósofos refletindo sobre isso, e a gente tem uma dimensão maior sobre o que é que a gente está fazendo aqui, né? Perfeito, perfeito. E eu imagino que cada pessoa vai ter uma leitura do que está fazendo aqui baseado no seu conhecimento prévio, né? Total. Uma coisa que eu li num livro do Otto Garcia, que é um livro sobre escrita, que eu futuramente quero escrever um livro, e aí eu tô lendo livros sobre como escrever. E tem um deles que é o mais técnico, que aí é mais realmente de gramática, né, ortografia e tal, que é um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, que é um livro, inclusive, utilizado para concurso de juiz. É bem chato de ler, assim, mas ele tem umas ideias massa. Que o Otto fala num dos parágrafos lá que você ter, por exemplo, repertório de vocabulário, que é adquirido via leitura, principalmente, permite com que você, por exemplo, seja mais criativo. Porque como é que você vai ser criativo se no seu vocabulário não existe a palavra planície? Você não consegue criar uma imagem de uma planície se você não sabe como é que desenha aquilo ali, porque não tem a palavra formada. Aí já poderia entrar para Chomsky, linguagem e tal, né? E eu imagino que a leitura existencial da vida de todo mundo, ela seja necessariamente um fruto do conhecimento prévio que essa pessoa tem. Total. Isso tem muito a ver com a história desse livro. Legal, cara. Olha aí. Porque uma das questões que o Huxley discute nesse livro, o Aldous Huxley é o autor, né, do Admirável Mundo Novo, ele vai discutir sobre como a maneira com que a gente enxerga o mundo é muito moldada pela cultura, pela maneira como a gente vive, pelo que a gente aprende com os nossos pais, com as pessoas com quem a gente convive. E quando a gente tem uma história de aprendizado diferente, é quase como se a gente tivesse vindo de um outro mundo. É um outro mundo que a gente vive. Então, a gente pode aprofundar depois sobre essa discussão, mas um ponto central do livro ele é passado no futuro, esse livro. Mais ou menos
2.500 anos na frente, mais ou menos assim. É bem no futuro. Já é tipo 4.000 e pouco. Assim. Mais ou menos, E aí o que acontece é que a gente está olhando para um mundo que é diferente, que ele funciona diferente, mas tem uma reserva nesse mundo que são as pessoas selvagens, antigas. E tem um personagem que é desse mundo, dos selvagens, que vai para esse mundo novo, para esse mundo diferente. Então o Huxley está fazendo um exercício nesse livro de imaginar como seria uma sociedade muitos anos para frente. Eu falei 2000, mas eu nem lembro direito. Sim, tá. Mas é lá para frente. E ele está fazendo esse exercício de imaginar. E, ao mesmo tempo, faz um contraponto em relação a alguém que não estava nesse mundo. E como esses mundos vão se chocando. Né? Então, pode começar mais ou menos pelo enredo? Pode. O enredo base é o seguinte. O Huxley começa é como se fosse um laboratório, assim. Isso é uma coisa legal da gente observar quando a gente vai ler um livro de literatura. Como é que o autor começa? Porque não é uma escolha fácil, né? Imagina o Aldous Huxley quer escrever um livro. Como é que ele vai começar a história? Como ele começa essa história? Dentro de um laboratório frio. E ele usa palavras que remetem a algo frio, sem vida. E você não entende muito bem o que está acontecendo naquele primeiro momento. Ele fala sobre um estado mundial. E aí o lema do estado mundial é estabilidade, identidade. E aí você vai tentando identificar por que é esse estado mundial, o que é isso, onde está, onde esse pessoal está. E aí, outra maneira genial dele começar o livro foi colocar a apresentação desse mundo nas palavras do diretor desse local onde eles estão. Então, é um grupo de alunos. E aí tem um diretor, que é o diretor, depois a gente vai saber que é de um centro de incubação e de condicionamento. É o nome do local. E ele está mostrando o centro para esses alunos. Mostrando como funciona. Aos poucos a gente vai entendendo. Centro de incubação e condicionamento. Um ponto importante, esse livro foi escrito em 1932. Eu ia perguntar isso. Né? 1932. Caramba. E aí ele está mostrando ali que você vai entendendo aos poucos que os seres humanos, nesse futuro que o Huxley imaginou, eles nascem nesse laboratório. E toda a reprodução é feita lá. Então, é como se fosse uma linha de esteira de montagem de uma fábrica e eles estão produzindo seres humanos. Vamos dar só uma pausa para entender 1932, a época que o Huxley escreveu isso. É uma época em que as grandes fábricas estavam surgindo. O Fordismo, né? O Ford T, que é o modelo mais de produção em massa, o primeiro carro de produção em série, foi em 1908. Foi Ford T. Foi logo depois principalmente da Europa e da Inglaterra se industrializar, né? Ter aquele boom das fábricas. Exato. E aí, por que o Ford é importante nesse sentido da nossa discussão do livro? Porque o Ford vai organizar a linha de montagem de uma fábrica com divisão do trabalho, tem uma estabilidade no funcionamento da fábrica. Então ele conseguiu produzir o Ford T, esse modelo de carro, com um custo muito baixo, só organizando o processo. Então, anos 20, anos 30, são anos em que esse modelo de produção em série, de consumismo, estava no auge. Nem sei se é o auge, mas estava a pleno vapor. 1920, antes ainda do Huxley escrever, é um período que é pós-guerra, né? A Primeira Guerra acaba em 1918, então 1920 teve um grande boom assim, de otimismo, as pessoas estavam com mais dinheiro e estavam achando que a vida era mais prazerosa do que antigamente. Então tem um hedonismo grande nesse mundo de 1920, ou pelo menos Europa ali, né, que é o contexto do Huxley. Huxley é inglês. Isso também é esse hedonismo generalizado na cultura do planeta nessa época é meio que um consenso, inclusive fazendo surgir artes e músicas e bandas e
uma cultura de uma forma geral, né? Acho que foi ali que saiu já é uma época de modernistas na arte. Modernista, é. Aí, avisa. Cara, é isso mesmo. Você é especialista em arte, mas eu tô mais ou menos ligado. Eu sou especialista, não, sou amante. Eu digo que eu sou amador de arte, amador no sentido de quem ama as artes. E aí, no caso ali, veio o modernismo, surgiu o surrealismo, eram algumas... bem essa efervescência. É tipo uma expressão pós-guerra, pós-primeira guerra, de tipo, o mundo deu uma acalmada e agora a gente pode dar uma curtida, meio que isso. Vamos curtir, vamos criar. Tem uma época de uma explosão de criatividade. O jazz é um ritmo também que... Saiu aquele foco de guerra. Exato. Né? Então, esses anos são considerados... Tem gente que chama isso de a década dourada, ou em francês é Année Folle, que é anos malucos, assim. Então, tem essa década de 20. Ô Zé, contextualizando aqui, do que é o cara que gosta de arte. Foi uma cagada ou não foi o Duchamp ter colocado aquele pinico lá no museu? Eu já vi você falar isso. Porque tu viu o que aconteceu? Parênteses aqui, pessoal. Parênteses na história. Semana passada eu li na Folha... Os caras, um coitado de um faxineiro do museu de Paris jogou no lixo uma obra de arte, cara, que era 2 latinhas de cerveja. Tu viu isso aí? Não, mas jogou no lixo, cara, porque era 2 latinhas de cerveja, ele achou que era lixo e... Exato, mas eu não culpo o Duchamp, não. Mas eu acho que tem uma cagada, que é distanciar a arte do público. Eu já fui em concerto para piano, por exemplo, que o sujeito terminava e as pessoas não sabiam se era hora de aplaudir ou não, porque não entendia se a música tinha acabado. Esse é um problema, né? As pessoas estão ali meio sem saber, sem entender o que está acontecendo. Porque né? assim, você acha que esse cara aqui... Estamos num parênteses, tá, pessoal? Desculpa, estou aproveitando que tem um cara que sabe de arte aqui para perguntar. Você acha que esse cara do Museu da França, ele jogaria fora uma obra do Da Vinci, por Exato, exemplo? não, porque aquilo ali é clássico que é uma arte. 2 mas latas a arte de cerveja. Distanciou do público. Eu entendo que o Duchamp ter botado o pinico lá, o negócio, teve o efeito que ele quis, tanto é que estamos falando disso. E então, isso, funcionou. então a culpa não foi do Duchamp, porque o Duchamp fez... Ter contato com o pinico na época do Duchamp, você viu como você arregalou o olho na hora que você falou para mim? Isso é o efeito que a arte deve provocar. Então, provocou o efeito. Mas, por exemplo, aqueles caras lá que aparecem no TikTok, às vezes, botando uns All-Star velho nos museus, já viu isso? Não. Viralizou esse tempo vídeo, cara. Eu tô por fora de arte moderna. Muito, assim, ó. Uns moleques foram no museu, lá em Paris, na França, e eles tinham... Um deles estava vestindo um All-Star ferrado, e ele tirou o All-Star e botou no chão, assim, num cantinho perto da parede. E aí eles ficaram filmando, ele sem o All-Star e filmando. E, cara, todo mundo batendo foto com o All-Star, assim. Exato. Tipo, qual que ficou a fronteira do que é arte e do que não é, cara? Mas essa fronteira, ela é tênue mesmo. Não, eu imagino que seja. Mas a arte não seria um bagulho assim, a partir do momento que todos fazem... Não deixa de ser arte? Mais ou menos. Eu concordo, total. Tipo, aí não é mais arte, pô. Mas eu não lembro qual foi o pintor. Teve um pintor que pegou as obras dele e colocou na saída do metrô. E é um pintor super renomado. Não lembro quem era. Se eu lembrar do nome até o final, eu te falo. Mas ele colocou na saída do metrô com um velhinho aposentado vendendo, assim, numa banquinha. Todo mundo achou que era falso. Eram originais. Essas obras valem milhões e milhões e milhões. E não são feias, são bonitas, são artes... são obras de arte. Só que o fato de estar ali na banquinha do lado do metrô, da saída, ninguém imaginou que era uma obra de arte. Tem esses experimentos interessantes. Do mesmo jeito que às vezes um violinista tocando um Stradivarius, o cara da orquestra de Berlim, tocando... sentado no chão no metrô e as pessoas não param para ouvir. Legal. Então a fronteira entre o que é arte e o que não é arte, né? Ela é tênue. Mas assim, se afrouxou mais de um tempo para cá. Aí é o problema. Aí eu concordo, total, porque, distanciou. De novo, uma arte do Da Vinci, dificilmente alguém olha aquilo e fala, caramba, não, isso aqui não é arte. Super. Agora eu fui... uns caras... Um exemplo, eu fui com a Gabriela. A Gabriela, minha esposa, ela é formada em medicina e em dança, né? E aí eu fui com ela no espetáculo do Grupo Corpo, que teve aqui em Florianópolis, um grupo de dança de Belo Horizonte, dança moderna e tal. Eu fiquei assim no espetáculo, porque
as luzes, a dança, a música, aquilo foi feito de um jeito. Aliás, recomendo para quem quiser conhecer arte contemporânea, que traz essa sensação assim, de estar em contato com alguma coisa rica. O Grupo Corpo faz isso bem, o Grupo de Belo Horizonte, de dança. Não é uma arte que a gente costuma associar com algo muito... né, tem muita... Não são todas as pessoas que costumam associar a dança com uma arte de causar isso do mesmo jeito que uma obra do Da Vinci. O Grupo Corpo consegue. Legal. O Grupo Corpo causa esse espanto na gente, né? Acho que o principal problema, então, Wesley, é a arte se distanciar do público, a ponto das pessoas não saberem muito bem o que achar daquele, tipo, All-Star. O All-Star é arte, não é? Exato. E tal. Aí é confuso. A lata né? de cerveja. Tem aqueles quadros que são latas de tomate, tu já viu? Que também então, são bem famosos. Do né? Andy Warhol, né? Que ele faz bastante essa discussão sobre a produção em massa. Tem a ver com a nossa discussão do Fordismo e tal, como tudo vira um Mas produto. Mas isso tudo é um produto de modernismo e pós-modernismo que vem questionar verdades, vem questionar, né, o que não é. Teve o... Como é que é o nome do... O Derrida? Que questionava que todo texto tem várias interpretações, né? A gente tem que saber como é que a gente interpreta essa frase, se tem várias interpretações. Eu li recentemente o Llosa, Marco Garcia Llosa, se eu não me engano, que é um livro intitulado A Civilização do Espetáculo. E tem uma frase que ele fala assim: eu tenho a impressão que sempre que eu estou lendo alguma coisa do Derrida, eu estou perdendo profundamente o meu tempo. Então aí não leia o Derrida, né? Fecha parênteses. Mas isso tem a ver com essa nossa discussão sobre arte, que assim, não é... O objetivo não é algo... Se a gente está tendo contato com isso, achando que está perdendo tempo, já não é o caminho. O caminho da arte é te ajudar a conhecer o mundo de um jeito diferente, ou causar esse espanto, né, que algumas obras de arte causam, ou fazer você parar para pensar, né, a respeito do que está acontecendo, de como é o mundo. O Admirável Mundo Novo é de 1932, mas ajuda a gente a pensar o mundo de agora. Assim, ele é muito atual. Então, fechando a contextualização do livro, em 1920 tem essa época de muito otimismo e novidade, mas em 1929 tem o crash da Bolsa de Nova York. E isso abala o mundo como um todo, né? Aí a década de 1929 até 1939 é um período conhecido como Grande Depressão, o que é o oposto daquele otimismo e hedonismo dos anos 20. Então, quando o Huxley escreve isso, ele já está nessa ressaca dos anos 20, entende? Ele já pegou esse período em que as pessoas já não estão mais tão otimistas a respeito do mundo, né? E o Admirável Mundo Novo, então, é construir... aos poucos você vai entendendo que é um mundo muito estável, muito organizado, como uma linha de montagem de fábrica. E aí, como é que eles fazem isso? E olha como o cara era visionário. Ele está em 1932 imaginando assim, então vai ser manipulação genética e condicionamento. Aí tem a nossa parte. Ele era um escritor, não era um cientista, Não, vamos contextualizar então, falando sobre o Huxley, né? O Huxley, ele tem uma história incrível. Você vai gostar disso. O avô dele era o Thomas Huxley. O Darwin, olha onde vai essa história. O Darwin não gostava muito de estar em grandes grupos e de debates científicos. Ele era um cara muito introspectivo. Ele viajou o mundo, criou a teoria da evolução, mas ele não estava nem um pouco afim de ir debater. E não era uma teoria simples das pessoas aceitarem. Ele precisava estar lá no confronto, mas ele não tinha essa personalidade. O Darwin morava numa cidadezinha minúscula da Inglaterra, numa casa ali com a família dele, e era essa a vida dele. Quem que foi lá para o debate? Thomas Huxley. Olha só, ele era conhecido. O porta-voz do O apelido do Thomas Huxley, do avô do Aldous, é o Bulldog de Darwin. Era o apelido. Dá para fazer a imagem de quem era o avô do Huxley. Que legal. O outro avô, o avô materno, era poeta. A tia materna era escritora de romances. Ou seja, o cara estava numa ebulição de intelectuais. Absurdo. Né? Uma família de aristocracia inglesa hardcore, assim, de estudo bem rigoroso, né?
O irmão do Aldous Huxley foi o primeiro presidente da Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para pensar cultura. O irmão dele também era biólogo e tal. O irmão dele era eugenista. Uhum. Então, o irmão dele pensava em como a gente pode aprimorar geneticamente a raça humana, que depois a gente viu que deu errado essa discussão, né? Uhum. E na biografia do Huxley, o Julian Huxley, que é esse irmão mais velho, falou que o Aldous sempre foi uma criança que enxergava o mundo diferente. Ele enxergava a estranheza das coisas. Então ele era esse menino que estava olhando para as coisas com uma certa estranheza mesmo, sabe? Para o que estava acontecendo. E ele frequentou essa escola famosa lá da Inglaterra, que é Eton College. E ele queria ser médico. O sonho dele era ser médico. Ele teve um problema de visão e ele ficou 3 anos quase cego. Então, é legal da gente ver a poesia também na história de vida da pessoa, né? O irmão falando, ele sempre enxergava diferente. Ele, durante 3 anos, ele quase não enxergou. Ele desistiu da medicina e foi ser escritor. Olha só. Nessa época. E aí ele foi ser professor da Eton College, professor de literatura. Ele deu aula para um menino que virou escritor também, que é o George Orwell, de 1948. Tá vendo como... A história vai dando voltas, né? E é legal porque 1948 e Admirável Mundo Novo... Não, do George Orwell não é 48, né? 1984. 1980... Ele foi escrito em 1948. Tá. Desculpa, é verdade. 1984. Isso. O George Orwell escreveu em 1948. Foi logo depois, né? Não foi a primeira vez que eu fiz essa confusão, eu já fiz várias vezes. Foi logo depois. Então, 32, o Admirável Mundo Novo, e 48, o 1984. São 2 distopias. Uhum. Distopia... Aliás, a do George Orwell, se você não leu... Também outra... Obrigatório, né? Coloquem na sua lista aí, Admirável Mundo Novo, em 1984. São 2 distopias. Ou seja, quando um autor escreve uma distopia, ele está pensando assim, como é que seria o mundo se as coisas fossem para um caminho ruim? Os 2 pensaram isso, só que de formas muito diferentes. Uhum. No 1984, o Orwell está olhando para 1948, o ano em que ele estava ali escrevendo, e pensando em um aumento dos regimes totalitários. Porque nessa época também a gente tem a ascensão do nazismo, do fascismo, a União Soviética, regimes duros, pesados, né? Autoritários. Estado forte. Indivíduo, né? Exato. Então, 1984 tem muito essa cara. O Huxley até escreve uma carta para o Orwell, agradecendo, porque o Orwell mandou o livro para ele ler e tal, e falando assim, o seu livro é a política bota na cara. Né? Aquela regime duro, totalitário. O Huxley pensou em outro mundo distópico, em que as coisas não são tão massacrantes assim. O Orwell, ele tinha para quem não leu o livro, rapidamente, sem dar muito spoiler, era um governo totalitário onde eles tinham um grande irmão, né? O Big Brother. O Big Brother. E esse grande irmão é que controlava ali a Controla sua vida, tudo, né? E via tudo. Câmera dentro da sua casa, era uma coisa bem agressiva. Exato. E aí, olha a sacada do Huxley. O Huxley pensou assim, talvez no futuro os regimes totalitários ou a forma de controle vai ser muito mais passada para as pessoas como se fosse algo positivo. E aí tem uma frase do Goethe, que é outro escritor, que é: a pior forma de escravidão é a escravidão em que você acha que você é livre. E assim, no mundo real não fica muito longe disso, né? Isso. Se você for... abrir uma janela. Se você for observar... todo discurso totalitário em países onde o Estado é forte em cima do indivíduo, ele começa pegando um calor popular, falando que você vai resolver aquele calor popular, só que essa resolução envolve o cerceamento de liberdades individuais. Então você acha que está sendo ajudado, mas eles estão te privando de uma série de coisas. Total. É exatamente isso aí. É essa sacada do Huxley. Que legal. E aí se pega o Seidman, por exemplo, psicólogo comportamental, né, o analista do comportamento, que lá na década de 80 vai falar sobre o problema do poder coercitivo, né? Mas o Huxley foi meio visionário mesmo. Super. Porque nessa época, o que existia? Existia a União Soviética, que foi instituída em 1917,
né? O fascismo, Mussolini... Aí depois já tinha... exatamente. Stalin. Mas assim... Ainda não tinha... O Hitler não tinha ascendido... O Hitler, em 1932, que foi o ano que o Admirável Mundo Novo foi publicado, o partido nazista se tornou o maior partido na Alemanha. Então ele já conseguiu ver. Entendi. O Mussolini já era ditador. Então, se eu não me engano, o Stalin também já era na União Soviética. O Stalin já tinha passado já. Até, né? Não, acho que ainda era o principal, 1932, eu acho. Tá, fechou. Beleza. Mas assim, então ele foi um bom leitor de cenário, porque a gente, olhando agora retrospectivamente, é fácil chegar na conclusão que ele chegou. Mas naquele momento ali, acho que ainda não estava totalmente explícito no debate público que existia. Era o burburinho e ele foi um bom leitor de cenário. Ele foi um bom leitor de cenário, porque é o que o irmão dele falou. Ele via a estranheza das coisas. Ele falou, isso aqui não está cheirando bem. Do mesmo jeito que ele olhava para a genética, lembra? O irmão dele era um eugenista. Era um cara que estava se baseando na teoria da evolução para falar que a gente poderia aprimorar geneticamente a humanidade. E não tinha uma visão muito crítica na época a respeito disso. O Huxley falou, isso aqui pode dar ruim. Por quê? Lembra que eu falei que a produção de indivíduos era como uma linha de fábrica? Eles tinham 4 classes de indivíduos, 4 castas diferentes que eram produzidos. A casta superior eram os alfas, aí tinha beta, gama, delta e y, 5 castas. Os alfas eram quem faziam trabalhos mais intelectuais, eles tinham um grau de liberdade, digamos assim, maior. E os Ys, lá na outra ponta, eram que faziam trabalho pesado, manual, sem muita condição de trabalho. Desde a linha de produção ali, daquela esteira de fábrica produzindo ser humano, já tinha uma conversa entre o que chamava do setor de predestinação, do tipo, estamos precisando de mais operário, produz mais operário. Ou precisamos de mais intelectual, aí produzia mais alfa, né? E aí eles já produziam geneticamente esses indivíduos e como é que eles garantiam que aquele sujeito ia ter determinado trabalho, ia ter determinada função? A partir de condicionamento. Aí entra a visão do Huxley sobre o início da psicologia como ciência. Olha só. Porque ele estava olhando o que tinha na época dele. O Pavlov é anterior a ele, que já estava fazendo experimento. O Pavlov não é psicólogo, né? Fisiologista, mas já estava fazendo experimento de condicionamento. O Watson, ele vai publicar o primeiro artigo dele, o manifesto dele para o behaviorismo, em 1913. Que inclusive dizia explicitamente que podia transformar uma pessoa num intelectual ou num bandido, né? Tem a famosa premissa dele. Não era uma leitura, ele disse não, ele mesmo. Falava isso. Você me dá qualquer criança que eu posso transformar ela em qualquer profissão, inclusive em bandido, ou intelectual, ou em mecânico, ou qualquer coisa, né? Uma arrogância da ciência, assim, né? Porque a ciência pode se tornar arrogante também, né? Se distanciar de certos valores. Então ele já tinha... O Skinner ainda não. O Skinner publica depois o primeiro livro dele, acho que é em 1938. Mas o Huxley olhando... Para esses fins, ele já tinha material suficiente, né? E ele falando, então, o que pode ter é um controle das pessoas através de condicionamento. Então, nessa fábrica de ser humano, eles também já iam condicionando a pessoa para o serviço que ela ia ter. E aí, eles conseguiram lá, geneticamente, no livro, produzir gêmeos idênticos em grande quantidade. Então, um óvulo fecundado gerava 96 gêmeos idênticos. Mas só para os trabalhadores mais da classe baixa. A casta alta, não. Aí já tinha um desenvolvimento mais normal. Eles controlavam, Wesley, o nível de oxigênio que o embrião recebia. Quando eles diminuíam o nível de oxigênio do embrião, o embrião se desenvolvia menos intelectualmente. Olha só, cara. Criava uma hipóxia ali e o bicho não... Exato. Tinha um controle. Então, imagina essa linha de produção. E aí, o condicionamento era feito para promover estabilidade. Então, por exemplo, está precisando de mecânico de avião. Aí eles conseguiam condicionar o embrião a ficar de ponta cabeça. E a amar ficar de ponta cabeça com movimento. Porque ao longo do processo embrionário eles faziam um movimento e deixavam o embrião de ponta cabeça.
A pessoa nascia, né? Ou era decantada, eles não nasciam, eles eram decantados, que é tudo em laboratório, já amando ficar de ponta cabeça para pendurar as chaves. E às vezes em movimento. O avião podia estar em movimento, você está preso ali. Como é que o cara chegou nisso em 32? Exato, e ele estava olhando para o condicionamento, para o começo da história do condicionamento, né? Qual foi o resultado disso? Um mundo em que as coisas funcionavam bem. Porque era super equilibrado. Não tinha rebeldia, não tinha... Não tinha, porque aí tinha um terceiro princípio. Então tinha genética, tinha um condicionamento mais pavloviano mesmo. E tinha uma coisa que aí foi meio absurda na época, que tinha uma discussão sobre hipnopédia, que era você aprender durante sonos. Sabe essa... É meio absurdo na época, mas o pessoal vende curso hoje disso, hein? Então, mas o pessoal ganha dinheiro. Até hoje ainda... dinheiro hoje vendendo curso de aprendizagem. Hoje o Huxley não compraria esse curso, mas na época o Huxley achou que poderia ter fundamento. Ou seja, tem gente que está em 1932. Exato. Aí. O Huxley pensou assim, como seria se eles programassem as pessoas assim? Aí ele conta como se fosse uma história mesmo. Fascinante do Huxley é que você vai lendo o livro, você não sabe o que é verdade e o que não. Porque ele cita o Ford. Aí você fala, pô, Ford existiu. Aí ele cita lá um polonês, uma criança polonesa, que dormiu e o rádio ficou ligado e pegou um discurso em inglês durante a noite. E a criança acordou falando o discurso inteiro em inglês. Só que isso é história do Huxley, ele inventou. Eu fui checar, né? Porque você fica meio perdido, assim. Você fala, será que aconteceu, né? Aí, a partir daí, eles criaram esse conceito de pinopédia nesse mundo novo. Que é o quê? Enquanto a criança, depois que ela nasce, enquanto ela está dormindo, debaixo do travesseiro, tem uma frase que fica sendo repetida o tempo inteiro. E no começo, eles queriam produzir conhecimento nas pessoas. Então, falava, o segundo maior rio do mundo é o Tigre ou o Eufrates, sei lá. E a criança tinha que decorar aquilo. Só que a criança até decorava a frase. O segundo rio maior do mundo é o Tigre ou o Eufrates. Só que se você perguntasse assim para a criança, qual é o segundo maior rio do mundo? A criança não sabia. Ela tinha decorado a frase. Mas ela não sabia... ela não sabia contextualizar aquela frase. Ela não entendia o que a frase queria dizer. Essa palavra, então, não vai funcionar para ensinar as crianças. Aí alguém teve uma ideia. Então a gente pode usar para martelar uma frase a ponto dela se tornar verdade, para aprendizado moral. Manipulação de discurso mesmo, narrativa. Manipulação do discurso. E como é que a gente aprende moralidade? Sei que você estava lendo o livro do Haidt. É muito mais emocionalmente do que racionalmente. Então você não precisa de razão. Aliás, que mais um parênteses aqui. Não tem muito o que fazer, pessoal. É difícil. São as janelas. Pô, o cara me fala moral, não tem como fazer um parênteses. Exato. Aliás, que soco no estômago, aqueles estudos do Haidt, né? Total. Ele publicou o artigo famoso dele lá, que tem 20 mil citações, sei lá, 10 mil citações, que é aquele título de que a moral é um cachorro. Você já viu esse? Não li o artigo. A moral o título do artigo é o mais citado dele. E hoje está na APA, naqueles indexadores da APA. Tem, se eu não me engano, 10 ou 20 mil citações o artigo. É uma porrada. O título é algo tipo assim, a moral é um cachorro onde o corpo do cachorro é a emoção e a cauda é a razão. Aí ele diz que a gente toma uma decisão muitas vezes moral com base em conceitos emocionais, contrário do que normalmente as pessoas acham, que a moral é uma coisa racional, não pode... Eu racionalizei e acho que isso é moralmente errado. Ele argumenta que não, que na verdade a moral é uma coisa emocional e depois vem a razão por cima para tentar justificar a sua decisão. Por isso que muita gente toma decisões esdrúxulas do ponto de vista moral e tem uma resposta às vezes mais esdrúxula ainda do ponto de vista racional. Total. Muito louco, cara. E o Huxley tem tudo a ver com isso. Porque no Admirável Mundo Novo, as crianças vão aprendendo essas frases morais. E aí elas tomam isso como verdade. Ninguém questiona. Por quê? Porque não é racional. Elas só aprenderam que é assim e pronto, e fica pro resto da vida. Isso tem muito a ver com o conceito de fusão da ACT também, no RFT, quando você fala das relações das ideias, né? Porque se uma ideia é muito repetida, ela vai gerando uma rede de relações para organizar o mundo. Que aí imagino que num contexto de, por exemplo, quando é um Estado...
forte e que tem as suas comunicações capilarizadas para dentro da população via mídia, televisão e etc., e que consegue controlar a entrada de outras narrativas, imagino que isso é o solo fértil para um discurso totalitário, né? Estabilidade total. E, na verdade, a população acha que aquilo é certo. Exato. Como muitos nazistas achavam que aquilo era certo. E quais eram as frases? Por conta disso, né? Dessa... Exato. Vira verdade, né? Quais eram as frases? Uma delas é: agora todos são felizes. Essa era uma das frases. O cada um pertence a todos. Aí aos poucos a gente vai entendendo. Eu prometo não dar spoiler tão importante, mas eu tô falando mais do enredo central. Livro? Tá? Não, pode dar. Pode dar. A pessoa parte do pressuposto. Mas o final do livro eu não vou falar. Porque eu quero que você leia também, depois para discutir o final comigo. As frases, elas remetiam a um mundo, Wesley. Um mundo bom de se viver. Isso você está falando agora do futuro do futuro distópico do Aldous Huxley. Todo mundo achava que estava tudo ok. Então, por exemplo, uma pessoa que era mecânico de avião e que era da casta inferior, dos Ys... Só uma pergunta. Tudo isso que você está falando de condicionamento, controle de narrativa via essa alguma coisa? Hipnopédia. E também a modulação genética era o que estava acontecendo dentro do livro naquele cenário do mundo, não dos rebeldes. Não, do mundo novo. Tu não chegou nos rebeldes ainda. Não chegou. Tá. Os rebeldes é mais pra frente. Tá, é porque no início você fala que um rebelde vem pra cá. Exato, o rebelde nem chegou ainda. Tá, show. Eu tô contextualizando o mundo novo. Show. Então é um mundo estável e é o mundo inteiro mesmo. É o estado mundial. Aí você vai entender por quê. Olha que legal essa ideia do Huxley também. Existiu uma guerra de 9 anos. Durou 9 anos a guerra. Uma guerra mundial. Lembra que ele tá ali... Acabou a Primeira Guerra, ele tá vendo o regime totalitário e tal. Nesse mundo aqui, muito lá pra frente, no futuro, teve uma guerra que durou 9 anos e quase dizimou a população mundial. Foi um trauma enorme. O que aconteceu? E é uma reação muito comum. A gente que é psicólogo sabe disso, né? Quando a pessoa passa por um trauma... É muito natural a pessoa ter uma reação assim, eu não quero nunca mais que nada parecido com isso aconteça. E é saudável essa reação. Eles tiveram essa reação nesse mundo novo. Eles falaram, a gente precisa fazer qualquer coisa para evitar que um caos desse aconteça de novo, porque vai acabar com a humanidade. Uhum. A solução foi criar esse mundo estável. Então tudo que a gente está vendo ali de manipulação genética, condicionamento... foi no sentido de promover um mundo estável a ponto de não gerar briga, não gerar guerra. Só que aí, para fazer isso, eles chegaram à conclusão que eles tinham que abolir a história toda. E aí isso foi baseado até numa frase do Ford, real mesmo. O Ford falou assim, a gente está preocupado com o presente, não é com a história. E nesse mundo é presente só, não existe história. Uhum. Não existe família nesse mundo. Mas daí, porque conforme foram vindo as novas gerações, eles foram privando essa galera dos livros que contavam a história. Então eles não sabiam a história. Eles aboliram com os livros. Eles só usavam os livros a partir do mundo novo. E todos os livros eram bem técnicos, assim. Como fazer o nascimento de um bebê no laboratório. Como imunizar a pessoa. Porque eles queriam deixar tudo estável, tudo organizado. E o que eles falavam? Por exemplo, família... é um desestabilizador. Porque em uma família tem conflito. E às vezes, se alguém faz alguma coisa que vai contra meu filho, eu arrumo briga com aquela pessoa. Não pode ter briga. Então não tem família. As pessoas não nascem de pai e mãe mais. Nascem tudo no laboratório, que a gente vai controlar o nascimento da pessoa. Não tem mais união estável de nenhum casal. Todo mundo pode ter sexo com todo mundo. Ninguém é de ninguém. E a pessoa é mal vista quando começa a estabelecer conexão com uma pessoa só. Olha só. Tem que ter um comportamento mais promíscuo sexualmente. São as regras do mundo novo. Busca por prazer a todo custo, sim. Prazer, é hedonismo. Aí lembra da década de 20, ele é hedonista. Então é busca por prazer. Então todo mundo está ali se divertindo e adorando aquele mundo. Só que começa a gerar meio mal-estar na gente lendo aquilo. Fala, mas tem alguma coisa desencaixada aí. Aí entra o personagem central da trama, que é o Bernard Marx. Os nomes. Bernard Marx.
ele era psicólogo. Olha só. E ele era um alfa, ou seja, da casta superior, só que deu um erro na produção dele e ele era mais baixo do que geralmente um alfa era. Mas vivia entre os alfas. Vivia entre os alfas. Só que como ele era visualmente mais baixo, muitas vezes ele não era reconhecido como alfa. E aí ele tinha um mal-estar com aquilo, porque ele não estava encaixado totalmente. Então é um mundo em que todo mundo se encaixa, mas ele não estava muito bem encaixado. Outra personagem é a Lenina. Lenina, ela trabalhava imunizando os embriões, porque não tem doença nesse mundo. E ela imunizava os bebês. E ela começa a sentir atração por um homem só. E começa a ser mal vista, ou seja, ela também não está se encaixando. E o outro personagem importante da trama, que é o Helmholtz Watson. Então, Lenina, né, de Lenin, e Watson. O Watson era publicitário. Aliás, o Watson, psicólogo, era publicitário também. Olha né? só. E o Watson... Na verdade, o Watson, inclusive, depois de um período da vida dele, ele foi viver de publicitário, né? Imagina com o conhecimento que ele tinha, que ele não fazia. Ele saiu fora do behaviorismo e foi para publicitário. Dá para você entender, era um cara que sabia como é que eu posso dizer? As variáveis que controlavam o comportamento. E ele virou publicitário. É um bom cara para ser um publicitário. Exato. Sabia os ganchos mais que ninguém. Não é à toa que o Huxley estava olhando para isso. Parênteses aqui. Por que o Watson abandonou a carreira acadêmica? Eu confesso que eu não sei. Mas ele deve ter ganhado bastante dinheiro na publicidade. Deve ser por né? causa Não disso, sei né? se é por isso, mas... E aí o Helmholtz Watson, ele é um publicitário que ele começa a escrever e ele sente que ele pode escrever melhor, coisas mais profundas, mas ele é travado, ele começa a ficar incomodado. É legal o Watson porque ele é um fenômeno, ele é um sucesso. Todas as mulheres querem ele. Ao contrário do Bernard Marx, que é pequeno, meio desajeitado, o Watson é super respeitado, é um intelectual do momento ali e desejado pelas mulheres e tal. Só que ele fala, eu não quero nada disso, eu queria escrever melhor. E eu não estou conseguindo. Por quê? Porque ele teve condicionamento para escrever coisa técnica, publicitária, para gerar mais consumo. Ele fala, eu posso ir além, mas eu não sei o que fazer. Então são 3 personagens que estão desencaixados, né? Aí, para encurtar um pouco a história, a Lenina fala com uma amiga dela e a amiga dela fala assim, você está sendo mal vista porque você está saindo com um cara só. Você precisa sair com outros, porque senão vão falar mal de você. Ela fala, mas quem que você é? Vou sair com o Marx, com o Bernard Marx. E ela fala, vamos sair? E o Bernard Marx fala, vamos para a reserva dos selvagens. Porque o Marx é psicólogo, ele tinha licença para ir para a reserva dos selvagens. Não era um programa que daria para fazer. A reserva dos selvagens era um lugar no mundo que tinha quem lá? Era um lugar onde as pessoas nasciam de pai e mãe. Perfeito. E era no Novo México, então essa história toda se passa em Londres. Tá, mas a reserva dos selvagens é que essa parte a gente não sabe. Era um lugar onde nasciam pessoas de pai e mãe ainda. Exato. Entendi. E o Bernard Marx sempre quis conhecer lá. Porque, pensa bem, é um mundo estável em que todo mundo é igual. Mas naquele lugar, e são algumas reservas... Tipo um zoológico, assim. Só que não tem visitação tão fácil assim. São alguns indivíduos que podem observar. Tanto que a Lenina... Quando o Marx, né, o Bernard Marx, faz o convite para ela fica animada. Ela fala, nossa, eu tenho a oportunidade de conhecer um lugar que talvez eu nunca tenha. E eles vão, os dois, para a reserva. E o Marx e o Bernard Marx é muito mal visto nesse mundo novo. Porque ele é desencaixado, né? Tem um ponto que eu não falei ainda antes da gente ir para a reserva, que é essencial para essa nossa discussão. Obviamente que não vai dar 100% certo esse mundo em que todo mundo é feliz, porque em algum momento vai gerar discordância, conflito. Viver é assim, né? Quando isso acontecia, quando a pessoa começava a sentir um desconforto, ela tinha um recurso. Era um comprimido, uma pílula, chamada Soma. Na hora que ela tomava, anestesiava, ela não sofria. Era uma mistura de antidepressivo com opioide, assim, a pessoa ficava numa paz... que não brigava com ninguém. Então, qualquer conflito que aparecia, já era difícil ter conflito, porque eles tentavam organizar tudo. Mas quando aparecia o conflito, toma Soma, acabou o problema. Só que o Marx
o Bernard Marx, não estava confortável com isso. E ele não tomava soma. E aí começaram a olhar para ele como um comportamento inadequado, não tomar soma. Porque às vezes ele queria ficar sozinho. Como assim ficar sozinho? Você tem que ficar no grupo, é sempre no grupo, tudo no grupo. Solidão não existe também. Doença não existe, solidão não existe, sofrimento não existe. A morte é algo natural, assim, as pessoas morrem, ninguém sofre nesse mundo. Mas o Bernard Marx sofria. Então, eu fiz esse parênteses para entender. Quando chega lá na Reserva dos Selvagens, então, tá lá o Bernard Marx e a Lenina super curiosa para ver como é que é esse mundo, né? As pessoas nascem, tem doença. Todo mundo sabia que existiam essas reservas. Todo mundo sabia. Ninguém podia visitar. Ninguém podia visitar. Entendi. Era no Novo México, então eles pegam o avião e vão para o Novo México. E é numa tribo indígena, que até existe, eu pesquisei também. É Zuni, é um povo do Novo México. E é um pueblo, que é um tipo de construção, que as casas vão se amontoando, assim. Então, isso tudo o Huxley se baseou na geografia do Novo México mesmo e na forma com que as cidades mais tradicionais eram organizadas, de verdade. Então, imagina esse povoado, que é um povoadinho pequeno num lugar onde está tudo estável. É um ponto de instabilidade ali, né? E aí eles chegam com essa curiosidade de tentar identificar como é que esse povo... Eles chegam no meio de um ritual de transição, desses super sanguinolentos, assim. E eles ficam super tomados com aquilo. A Lenina esqueceu o soma dela. E ela teve que sofrer tudo aquilo, assim, horrorizada. Os selvagens estavam num ritual. No meio de um ritual. Tipo uma festa universitária, assim. E pior. Ritual estranho, onde tinham pessoas estranhas. Festa estranha, com gente esquisita. E chicotava e tinha um menino que ficou no centro da roda e era chicoteado ali, porque era da cultura deles ali. Então eles estão vendo sangue, sabe? E a pessoa sofrendo, não estão entendendo direito, né? E o Bernard Marx está maravilhado com aquilo, falando, nossa, o que está acontecendo, né? Psicólogo é fogo, né? Psicólogo é engraçado. A gente quer entender o que está acontecendo, né? Beleza, aí eles conhecem o Selvagem, agora entra o Selvagem, que é esse sujeito que eles vão conversar e eles falam inglês, falam a língua deles. Isso já é estranho, porque na maior parte eles falam línguas que eles chamam de línguas mortas, que é o espanhol e o Zuni. Nessa época, o espanhol já é língua morta, todo mundo fala inglês. Mas esse Selvagem falava inglês. Ele falou, nossa, você fala inglês? Ele fala, a minha mãe veio do mundo de lá, veio do outro lado. Olha só. E aí, imagina o psicólogo ouvindo isso, falando, não, esse cara eu preciso conhecer, eu preciso entender como ele funciona, porque ele tem a cultura do outro lado, né, do mundo novo, mas foi criado nesse mundo antigo. Só que esse cara também é um excluído lá no mundo antigo. É quase como você encontrar uma pessoa hoje que não usa internet. Por exemplo. Tipo, eu ia querer muito conversar com ela. Como é mas, tipo, que não vive? Um idoso. Um cara do nosso mundo. Imagina. Que vive no outro mundo. Mas lembra que no começo você falou que a forma com que a gente aprende as coisas, a linguagem, a cultura, vão moldando o que a gente conhece do mundo, né? Você começou o podcast falando disso. Então, o Selvagem da história, ele tem essa coisa fascinante, porque ele veio do mundo novo, mas estava no mundo antigo. Então, ele teve aprendizado com um xamã lá no mundo antigo. Só que ele não encaixava lá também. Por quê? Pensa bem, a mãe dele veio do mundo novo. Lembra que eu falei que o comportamento promíscuo sexualmente era mais adequado? O que você imagina que aconteceu quando ela chegou lá? Saquei. Deu problema. Os homens iam visitar ela toda hora. Então, o John, esse Selvagem, cresceu com as mulheres da vila indo lá jogar pedra no vidro da casa dele. Entendi. Porque a Linda, que é a mãe dele, estava ficando com todo mundo. E os meninos jogavam pedra nele, falando, você é uma aberração, você é filho daquela mulher e tal. Né? Então, ele foi excluído também. E quando ele conta isso para o Bernard Marx fala, eu também sou desencaixado desse mundo. E o John Estranho fala, não, mas a minha mãe falou que lá todo mundo pertence, todo mundo é importante. Fala, mais ou menos. Né?
E assim como a gente sabe que o Bernard não é, talvez tenha um monte de gente desencaixada naquele mundo, mas só não fala, né? Então isso é interessante, que tem esse encontro de duas pessoas que não estão muito bem pertencendo no lugar delas, né? E aí a história mesmo, né? O enredo é o Bernard Marx tem uma ideia, que é convidar o selvagem para ir para o mundo novo. Então, o enredo gira em torno de um selvagem, entre aspas, chegando nesse mundo estável, né? Totalmente controlado. Último ponto sobre o selvagem, para você conhecer ele, que é fascinante. Falei que ele foi criado tendo contato com um xamã e tal. Só que teve um dia que encontraram um livro no pueblo lá, né? No templo do pueblo. E ninguém sabia o que fazer com o livro, porque ninguém sabia ler. Aí lembraram, o John lê. Vamos dar para ele. Porque a Linda ensinou ele a ler. Só que ensinou com um livro técnico que ela tinha, que era a única coisa. E ele era curioso, queria saber mais, mas o que ele tinha era um manual. Aí dão esse livro para ele. Fala, você sabe ler? Toma aí. Era as obras completas do Shakespeare. Olha só, cara. Então ele foi alfabetizado. Ele teve essa cultura em que as pessoas do lugar não eram alfabetizadas, ele foi. E ele teve contato com o xamã, cultura tradicional lá, e Shakespeare. Ele era o selvagem. E ele chega no mundo novo em que ninguém lê Shakespeare, ninguém nem sabe quem é Shakespeare. E a visão dele do mundo é moldada pelo contato com Shakespeare. Quando ele descobre o Shakespeare, ele começa a ler aquilo, muda a maneira dele ver o mundo. E ele começa a usar trechos de falas de peças do Shakespeare para comentar o que estava acontecendo no mundo. Então ele olha para a mãe, olha para o amante da mãe lá e cita um trecho do Hamlet ou do Otelo. Então é interessante ver como Shakespeare também ajudou o selvagem a entender o mundo de uma forma diferente, né? O contato com Shakespeare. E os civilizados não tinham isso. Então, quando ele chega no mundo novo, ele chega com essa bagagem de um xamã e Shakespeare, assim. E essa frase, admirável mundo novo, é de uma peça do Shakespeare, da última peça do Shakespeare, que é A Tempestade. E aí, como é que ele se encaixa nesse... A primeira reação dele é: admirável mundo novo que encerra criaturas tais. É uma frase da Tempestade do Shakespeare. É maravilhamento. Essa frase é dita por uma personagem da Tempestade do Shakespeare, que é a Miranda, quando ela vê... Eu não vou poder pegar esse caminho que vai longe, mas só para saber que é uma personagem que está vendo a civilização chegar. E ela está maravilhada com isso. E ela está falando, admirável mundo novo. Assim, nossa, tô vendo uma coisa nova. Quando o John chega, ele tem essa reação, Wesley, de falar, nossa, que mundo admirável, que mundo fantástico que eu tô vendo. Só que, assim como a gente, o leitor do livro que vai se O cara fala, puta, esse cara vai se ferrar. Não, porque não tem Shakespeare. Ele se apaixona pela Lenina. Ele conhece a Lenina, os dois se apaixonam. Que era a outra que tá desencaixada. Que queria um relacionamento monogâmico. Mas a Lenina tem um comportamento normal para as pessoas de lá, quer ficar com todo mundo e tal. E ele fica incomodado com aquilo, tem um desencontro. Então ele vai ficando... A Linda, que é a mãe dele, começa a ficar distante do mundo, assim, porque ela ficou só no Soma, ela sentia a falta do Soma. Tô tentando não dar tanto spoiler, mas o que vai acontecendo... Pode dar spoiler, não tem problema. Porque o que vai acontecendo é que esse mundo vai se mostrando distópico. Aí a distopia aparece. Tem gente que fala que Admirável Mundo Novo é uma utopia distópica. Parece utopia. É um mundo perfeito, todo mundo feliz. Aos poucos você vai falando, isso aqui não tá certo. Por que não? Porque parece que as pessoas não estão sabendo muito bem o que elas estão fazendo. Elas são meio robôs, assim, né? Porque daí começa a contar primeiro a história de dentro dos robôs e depois conta alguém olhando de fora. Olhando de fora. E é legal porque a primeira visão que a gente tem do mundo é o diretor apresentando. Então a gente tem essa primeira visão bem de dentro mesmo. Depois a gente tem essa visão de fora, que é o selvagem chegando e falando, isso aqui não está certo. Como é que vocês estão abrindo mão da história? Vocês estão loucos? Como é que vocês abrem mão de pai e mãe, sabe? Como não...
pai e mãe virou linguagem obscena, é xingamento, pai e mãe lá. Eles falam, não, vocês estão loucos, isso não é humanidade, né? Então, e aí tem um diálogo no final que é com o administrador do mundo, John, e o administrador explicando, ele fala, não, você tem razão, Shakespeare é importante, mas é instável demais, a gente não vai dar conta. Pode vir outra guerra se a gente liberar Shakespeare, se a gente liberar a Bíblia. Bíblia é proibido, porque religião é proibida, porque daqui a pouco vai ter guerra. E aí imagino que você vai avançar mais na explicação, não, eu acho que parar por aí? Podemos parar para deixar meio... pra galera. Para ver o que acontece, né, nesse mundo que parecia perfeito, tem essa instabilidade. Como é que o Huxley resolve isso, né? E, bom, imagino que esse livro aí deva trazer várias reflexões, né? Tanto sobre o tema do nosso episódio, que é crise existencial, o que os personagens mais viveram foram crises existenciais, bem como justamente a utopia, ou talvez distopia, da gente tentar procurar a perfeição. Exato. E qual é o nosso papel aqui, né? O que a gente está buscando, né? Então, por exemplo, como é que é a nossa relação com as máquinas, né? Você tem discutido bastante isso no Instagram também, né? Tipo, quando é que a máquina está controlando a gente? Todo mundo hoje em dia tem um aparelho que está condicionando a gente 24 horas por dia praticamente, né? Que o celular apita, isso é condicionamento. É condicionamento. A gente recebe uma notificação, a gente já... Bem rapidinho, condicionamento, para quem não sabe o que é você, bem grosseiramente, peço desculpa aos psicólogos comportamentais de plantão, mas condicionamento é basicamente assim, eu tô aqui, o meu celular brilhou com uma notificação push, brilhou ali, eu vi que eu vou lá e me mexo, ou seja, eu vi um estímulo discriminativo, eu vi aquilo ali acontecer, eu me comporto para olhar o telefone. Em termos muito grosseiros, isso seria um condicionamento, né? Exato. E aí eu olhar o telefone me gera um reforço, me recompensa saber o que está acontecendo. Muitas vezes a plataforma, se for, por exemplo, o Instagram, ela tem uma arquitetura para me manter ali dentro mais tempo. Então, além de eu olhar a notificação que eu recebi, eu já vi, embaixo tem outra coisa, tem uma bolinha que está vermelha que eu não visualizei, tem um story novo de alguém, e quando eu vejo, eu fico ali dentro horas e horas ou minutos e minutos que eu não queria, né? Isso bem grosseiramente ou seja, a notificação controlou o meu comportamento. Exato, e sem a gente perceber que está controlando. Tem a ver com aquela frase do Goethe, assim, a gente se torna escravo sem saber, achando que a gente é livre. Exato. Então, quando tem uma ferramenta que está buscando fazer a gente ficar mais tempo olhando para a tela e a gente nem percebe que isso está acontecendo, isso é um problema. Ou quando tem um joguinho que vai gerar um monte de estímulo para a gente gastar mais dinheiro ali, não receber nada em troca e ainda achar bom. Exatamente. Né? Quando é que... Então, essa discussão que o Huxley faz é muito interessante, porque não é que ninguém está obrigando a gente a olhar o Instagram. Não é bota na cara, isso, como 1984. Exatamente. É muito mais sutil, mas tem um condicionamento. Condicionamento, complementando a definição que o Wesley deu, é basicamente um aprendizado que se dá a partir de associação de dois estímulos, de repente, ou de um estímulo e uma resposta, né? Então, por exemplo, quando a gente corta a cebola, o olho lacrimeja. Isso a gente tem de fábrica já, né? É do corpo humano, a hora que cortou. Isso não é um aprendizado. Mas... se toda vez que eu olhar para uma cebola, o olho já começar a lacrimejar, mesmo que a cebola esteja de longe, isso já é um aprendizado com aquele objeto, né? Experimento clássico do condicionamento do Pavlov, né? Do cachorro e do sino. O Pavlov apresentava uma carne e apresentava o sino. Carne, sino, carne, sino, carne, sino. Aqueles estímulos ficaram associados. O cachorro começa a salivar só quando toca o sino. Que originalmente não saliva, né? Que originalmente nenhum cachorro saliva quando você bate um sino, mas se apresenta sino e carne, uma hora o cachorro vai salivar só com sino. O que acontece é, um estímulo luminoso pra gente, teoricamente, não faria a gente pegar um objeto e olhar para ele. Então, alguém que, sei lá, viveu 3 séculos atrás e olhasse para o nosso comportamento hoje e falaria, esses caras estão completamente malucos, né? Porque eles pegam um objeto, de repente sai uma luz deles, pegam e ficam olhando assim. E ficam 45 minutos olhando. Não param de olhar, né? Eu estava lá no espetáculo do Grupo Corpo, antes de começar, eu fui andando assim, olhando, eu não acreditava na quantidade de pessoas ou jogando,
Ou olhando o Instagram, assim, mas praticamente 80% das pessoas estavam olhando para a tela. Eu perguntei no meu Instagram esses tempos qual que era a porcentagem das pessoas que se sentiam prejudicadas de estar ali dentro. Cara, deu tipo 78% ou 82%, alguma coisa assim, das pessoas falaram que sentem prejuízo devido ao tempo de uso de rede social. E é realmente um problemaço, cara, porque aí você diminui o tempo de outras coisas, né? E eventualmente pode saturar os teus sistemas. E essa reflexão é tão importante, né, Eslen? Porque é um momento em que a pessoa vai olhar e fala assim, talvez não esteja me fazendo bem. Né? Para olhar, assim, porque no mundo novo do Huxley, praticamente ninguém está olhando. E aí precisa do selvagem chegar e falar, vocês não estão percebendo que isso aqui não está legal, né? Não está fazendo bem. Que doideira, né? Que legal, cara. Que legal. Então, o próprio Aldous Huxley era meio essa pessoa em 1932, né? Ele estava olhando para o mundo e falando, nossa, tem coisa aqui que parece que não está caminhando para um lado bom. E prevendo isso, né? Então, esse ser humano como uma linha de montagem, né? Por exemplo, o esporte. Ele fala que, no começo, eles condicionavam as pessoas para amar o campo. E aí deixavam as pessoas no campo, florido e tal. Aí você fala, pô, mas o campo ninguém está produzindo, ninguém está consumindo, isso não é lucrativo, a gente vai precisar arrumar um jeito de ganhar com isso, de produzir. Aí como eles criaram uma ferramenta que primeiro o campo fica longe da cidade, então você tem que pegar transporte, isso já aumenta o consumo. Mas ainda não era o suficiente. Aí sabe o que eles fizeram? Eles condicionaram as crianças a não gostarem de flor. Então eles fizeram um condicionamento tipo do Watson com o coelho. Cursinho, isso. Né? O Watson condicionou uma criança a ter de ratinho, a ter medo de rato branco, né? Era um ratinho branco. Acho que era meio coisa peluda também. Então acho que começou com rato. Aí generalizou, lembra? Isso, daí ela dava um ursinho que a criança chorava. Exato, aí um ursinho de pelúcia, porque ele condicionou. Cada vez que a criança olhava pro rato, fazia um barulhão. Aí a criança ficava com medo, né? O pequeno Albert, né? Quando ela passava a mão, né? No pelinho do rato também. Exato. E aí lá no Mundo Novo, então, na história, eles fizeram isso com livros e flores. Então botava as crianças assim, numa sala cheia de livro e flor. A hora que as crianças começavam a se aproximar para pegar nos livros e nas flores, uma sirene, um alarme estrondoso tocava, as crianças ficavam com medo e aprendiam a ter medo de livro e de flor. Aí eles ensinavam as crianças a amar esportes ao ar livre, com equipamento. Então ninguém gostava de flor, mas todo mundo gostava de ir para os esportes com tudo esporte complexo, assim. Precisava de um monte de tractana. O Huxley brinca com as coisas, tem os nomes dos golfe eletromagnético, assim, sabe? É engraçado essa parte. Mas era essa coisa. E aí eu comparei. Se eu saio para correr sem o meu relógio, eu acho que eu não corria. Assim, eu já tenho isso. Né? A gente tem um pouco isso, né? A gente faz esporte, mas com as métricas e tal. E o legal não é a gente parar de medir, mas é a gente falar, eu sou obrigado. Aí de vez em quando... Eu adoro, de vez em quando, ir sem fone de ouvido, assim. Eu vou direto sem fone. Não é? E é só correr, né? E às vezes, no começo eu achava estranho ir sem fone, porque eu estava acostumado, eu ficava meio entediado correndo sem fone. Falei, não é pra ser assim, né? Pô, e você corre num lugar também, né, Zé? Então, respeito, e aí né, eu vou... cara? eu adoro... Corre na praia. E eu adoro ir observando e tal. Por que eu preciso de ir ouvindo um podcast ou uma aula e tal, né? Às vezes uma coisa que eu tenho feito muito, eu saio almoçar com a minha noiva no final de semana e não levo o telefone, cara. Sugiro fortemente. Primeiros dias parecia que eu tava saindo nu. De verdade, cara. Não é? Falei, pô, vai dar algum problema no mundo e eu não vou saber e ferrou. Já era. Tô pra trás, tô atrasado. Aí você chega em casa e vê e não aconteceu nada e tá tudo certo. Você tá criando um precedente aqui pra mim agora com a Gabriela. Você vai ver. Eu saio Eu tenho certeza que ela vai usar isso agora. Ela vai falar, mas você lembra do Wesley. Mas então. é real, cara. Mas é bom. É uma experiência gente. diferente, assim. Total. Zé, o tempo parece passar mais devagar, cara. Porque você não tá dentro e a gente sabe que os sistemas de recompensa eles dilatam ou comprimem a nossa percepção de tempo. Então quando você tá, só ver, 20 minutos jogando é diferente de 20 minutos na fila do banco. Exato. Embora sejam 20 minutos nos dois lugares. A percepção é diferente. Então quando eu fico longe assim, realmente é diferente, cara. É diferente. Total. E o quanto que
esses dispositivos sequestram, né, nosso sistema dopaminérgico, nosso sistema de recompensa, a ponto da gente ficar achando que precisa estar com esses aparelhos o tempo inteiro, né? Pô, que reflexão, hein, cara? Não é? Vou ter que Então, ler. Agora já era. Minha missão foi cumprida, então. Que legal. E aí, eu imagino que muitas pessoas que estejam assistindo aqui o episódio talvez se sintam o selvagem, né? Que foi pro mundo novo. Hoje, se sintam assim no mundo de hoje. Que é uma pessoa desencaixada, que não tá dentro do que é hoje a sociedade, que não é... Ou que olha todo mundo com certa estranheza e fala, caramba, o que essas pessoas estão fazendo? Eu confesso que às vezes desde pequeno eu tenho umas questões assim, cara, com todo respeito às pessoas que creem em alguma religião aqui. Os meus pais são católicos e são católicos praticantes, vão à missa e tal. E eu cresci naquele cenário onde os meus pais iam à missa todo domingo. Cara, eu sempre achei muito estranho a missa, cara. Tipo, com todo respeito, tá, pessoal? Eu não tô aqui fazendo nenhuma crítica à religião. Eu tô dizendo como eu enxergava aquele contexto. Eu achava muito estranho. Porque era um cara de saia, num altar, com outro corpo pregado numa madeira, com prego nas mãos. E aí um monte de pessoas levantando e sentando na hora que o cara de saia mandava. E no finalzinho eles comiam um pãozinho em formato de bolinha, que é a hóstia. Eu criança, cara, tipo 8, 10 anos, eu olhava aquilo e falava, caramba, cara, que coisa estranha. E aí era um lugar que era assim, uma casa estranha, diferente. De novo, não tô criticando nenhuma religião. Não, eu acho que é esse o jeito de enxergar. Outra coisa que eu acho muito estranho, festa. Não que eu não vou e tal, eu acho legal, já fui em várias, mas eu sempre achei estranho. Porque eu olho assim e fico imaginando, olha só, cara, as meninas passaram umas cor no rosto, talvez o cara falando assim, eu pareça mais estranho ainda. Mas as meninas passaram umas cor no rosto, que é a maquiagem, né? E os caras estão com os comportamentos ridículos. Tipo, umas camisetas até aqui, mostrando os pelos do peito, e aí com uns copinhos coloridos e uns rituais estranhos. Entende? Total. Eu sempre achei muito estranho, cara. E eu entendo quando você fala que isso não é uma crítica, porque é isso, se você olhar de perto, qualquer comportamento é muito curioso. Olha isso aqui que a gente está fazendo. É estranho o que a gente está fazendo. Tá um sujeito de frente para o outro, emitindo sons com a boca, não é? E imagina um animal vendo isso e tá blá 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 blá, tá um assim pro outro. Por que eles estão fazendo isso? Mas tá ligado, né? Que é pouca gente que tem acesso a esse tipo de lógica. Mas essa é a função da arte. Aí volta para a função da arte. Porque o artista é quem está olhando para o mundo e está observando Né? O artista vai olhar para o que todo mundo está olhando, mas vai falar, isso aqui tem um formato engraçado, assim, isso aqui é curioso, né? Ele vai pontuar. O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley não é sobre o futuro, mas é sobre o que ele já estava vendo, né? Do mesmo jeito que 1984 é sobre 1948, que é o olhar do artista, né? Então, e o pinico do chão é o olhar dele para aquilo, para arte. Nos stories, cara, começou a surgir uns hate muito estranho, cara. Dos críticos de arte e tal, né? Começou a aparecer umas senhoras, cara. E aí é uma crítica, é um hate diferente. Sabe escrever português, pelo menos. Normalmente os haters não sabem escrever português, entendeu? Não sei o que, vírgula, mais, em vez de ser mais, então é esse nível. Aí tu lê e fala, pô, ali você não pode nem rebater falando, primeiro escreve direito. Aí, ali veio um hate de, não, o que você tá falando não tem precedente. Nível diferente de hate. Vai mexer. E quando eu postei, cara, teve uma galera que respondeu, irmão, aí tu mexeu num vespeiro que tu não tem noção o que tu falou aí. Mas é legal você mexer nesse vespeiro, porque eu acho que o ponto é trazer a arte pra isso, que é o legal da arte. O meu story alcança em dias bons 150 mil pessoas. Quanta gente... 150 mil, cara. É uma cidade de médio porte. Quanta gente não foi no Google buscar o que é Duchamp? Porque eu não expliquei o que é. Pronto. Eu só falei, o mundo desandou quando o Duchamp botou aquele pinico lá. Quanta gente não foi, cara? Muito mais do que qualquer comentário que essa senhora que te criticou. Então, cara, você ajudou muito mais. Lima Barreto, que eu postei uma galera comprando, cara. É legal. É por isso que eu comecei te agradecendo mesmo, de verdade, assim. Porque eu acho que isso você está fazendo bem para muita gente, para o mundo mesmo, sabe? Quando você
fala para 100 mil pessoas. Eu falo nos meus stories, mas eu não chego a 100 mil pessoas. Assim. 100 mil pessoas é muita gente. É muita gente, cara. Gente pra caramba. E que a gente possa... A ciência sozinha não dá conta. Mas não é porque nada dá conta. Concordo. Né? Então a gente precisa da ciência, a gente precisa da arte, a gente precisa da filosofia. A gente não pode abrir mão disso. Precisa da política, precisa da política, exato. Não é bom ter uma hierarquia como se um fosse mais importante que o problema, e aí eu convido você, Zé, a ler o livro do Ljosa, que é A Civilização do Espetáculo. Ele não faz necessariamente uma crítica foi escrito em 2012 esse livro pelo Ljosa. Ele ganhou um prêmio Nobel de literatura, um escritor peruano, um cara fantástico, não é qualquer pessoa assim. E ele faz uma crítica à ideia de que o título parece que ele está criticando o espetáculo no sentido de que aconteceu na prefeitura, na corrida da prefeitura de São Paulo, meme. Não é isso que ele critica. Ele faz uma crítica a muitos aspectos importantes, tipo de pós-modernismo, para onde que o debate intelectual foi. Aí faz uma relação até com o Humberto Eco, que a internet deu voz a pessoas imbecis e aquele discurso todo. E o debate dele, a principal conclusão, o cerne na obra dele, é que a figura do intelectual que construiu o século XIX e o século XX, a figura do intelectual que construiu, e aí você pode ver de todas as vertentes, de Marx a todos os intelectuais, né, que construíram a obra literária desses 2 séculos passados, essa figura hoje ela está eclipsada do debate público porque não dá mais para falar, cara. Entendeu? Porque não dá mais para falar sobre coisas mais densas, porque a população, primeiro, não quer, segundo, não tem tempo, talvez devido a esses condicionamentos, e terceiro, talvez por conta dessa crítica que ele faz das pessoas estarem tão embebidas dentro de um sistema automático de condicionamentos que elas não conseguem tirar o olho de fora e enxergar como eu enxergava as pessoas na igreja. Exato. Não que a igreja é só um exemplo, mas... Tipo, cara, vamos olhar um pouquinho de fora, assim, como é que tá, e buscar algumas ferramentas na literatura, na arte, na filosofia, na política, mas não na política partidária, PT, PL, não, na política no debate. Política. Isso, debate na política público. Política. E tentar entender isso, e aí o Ljosa faz essa grande crítica. Ela fala, cara, hoje a figura do intelectual ela tá eclipsada. Eu achei bem interessante esse termo que ele usou. Entrou uma coisa na frente... E a gente não consegue ver. Não consegue ver, né? Eles se afastam, porque não dá. O intelectual, ele não é mais recompensado ser intelectual, entendeu? E talvez isso tenha a ver também com como as redes sociais funcionam, né? Não, com certeza, absoluto. Porque elas vão... Absoluto. Elas recompensam outra coisa. Recompensar o discurso extremo, né? E um intelectual vai... tomar um partido que de repente não é um extremo. Exato. Né? Não, e assim, até tu entender o partido do intelectual... Exato. A galera é muito não vai mais ler. Complexo, é né? Longo, tu tem que levantar 2 pontos, debater entre eles e sair uma coisa só. Exato. E não tem tempo hoje para isso. Aí de repente se a gente criar esse tempo, ficar menos olhando para a tela, a gente consegue mais... É por isso que eu gosto de postar essas coisas mais densas, paper... livros de literatura, para tentar trazer pelo menos quem é dali e ainda não foi condicionado para esse outro lado, para tentar resgatar para o lado da leitura e da reflexão. Né, sabe como é que era a obra de arte do Mundo Novo? Chamava Cinema Sensível. As pessoas iam lá nesse lugar e era um cinema totalmente de sensações, não tinha enredo. Era uma história banal, assim, muito simples. Sensação. Era cheiro, cor, a pessoa sentia tato e uma historinha boba. O Huxley também estava já falando sobre isso, sobre a arte eclipsada mesmo, pelo entretenimento mais raso, mais barato, né? É isso aí. E mais de sensação, né? Então as pessoas iam lá para sons e cheiros e tal, e muito pouca reflexão. Que é a internet hoje, né? Exato. Aliás, até trazendo um conceito do Dawkins, que é o de meme. A galera acha que meme hoje é... Meme, segundo Dawkins, é um análogo de gene. Eu não sei se você sabia. Sabia? Sim. Que assim como o gene passa uma informação para outra geração, o meme passa uma informação cultural. Não é uma informação biológica, como o gene, mas o meme passa uma informação cultural e normalmente ele é uma coisa complexa condensada numa frase pequena ou numa obra, numa figura pequena.
E, cara, hoje a internet é isso. É isso. Tu não tem como levar uma coisa muito longe se você aprofundar muito, né? Eu confesso, tá fazendo esse exercício. Tô tentando, mas é difícil, cara. E por vezes desmotivador. Eu confesso que este episódio aqui, esse podcast aqui é digamos que um outsider, assim, dentro do universo de podcasts. Não porque os outros não se aprofundam tanto, mas eu digo no sentido de ter um alcance relativamente grande comparado a outros podcasts de ciência com temas densos. Pô, tem professor aqui que fala de receptor, de proteína, e a galera assiste 30 mil, 40 mil. Óbvio que se você for sair da bolha, tem episódios que tem 100 mil ao vivo de outros, né, outros nichos. Mas eu fico muito feliz com o que deu para alcançar aqui, com a profundidade do debate, entendeu? Super, eu tô feliz de participar. Zé, obrigado pela sua presença aí, cara. Obrigado. Foi fantástico, como é bom conversar com pessoas inteligentes, hein? Gostou, Cid? Massa, né? Inscrevam-se no canal aí, pessoal. E se vocês desejarem aí, o Zé vê mais um livro pra gente fazer ano que vem. A gente escolhe mais um livro e fizemos um episódio desse jeito aqui, dissecando o livro. Comenta aí embaixo se vocês querem mais um episódio assim, que a gente vai verificando. Fechou? Zé, obrigado, meu querido. Obrigado, Wesley. Até mais, galera. Até o próximo episódio.